Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana Mundo Secreto, para mais uma grande edição. E nessa edição, meus amigos, o mundo está sendo chacoalhado como nunca antes na história, isso é totalmente perceptível e estamos muito próximos de grandes acontecimentos. Aliás, todos esses acontecimentos estão engatilhados. Decolando a espaçonave, eu vou iniciar com algumas notícias bombásticas aqui que eu faço questão de compartilhar com os senhores e com as senhoras. Prestem atenção nisso aqui, meus amigos. Zero Red, fonte. Início de uma revolução? Parece que sim. Revolta populista abala o México. Aliás, isso é uma mega operação que com certeza irá atingir toda a América Latina. Então, uma mega operação que envolve Venezuela, que envolve Colômbia, que envolve Nicarágua, que envolve México, e o Brasil, com certeza, será a cereja do bolo. Pois bem, prestem atenção. O caos irrompeu em frente ao Palácio Nacional da Cidade do México. Imagens impressionantes. Parecia uma batalha campal. No sábado, último sábado, após protestos anticorrupção se tornarem violentos na sequência do recém-cancelamento do prefeito Uruapan Carlos Manzo, que eu citei há pouco. Então, foram 7 prefeitos cancelados pelos cartéis. E o povo simplesmente não aguenta mais, está farto dessa situação. Por um cartel, os manifestantes estão furiosos, mas realmente muito furiosos, com a presidente de esquerda, a Claudinha. A Claudinha Sheinbaum. Enquanto o governo culpa interesses empresariais de direita, não, porque isso está sendo engedrado pelo loirão, aquela lorota sempre, Tassi, etc. Pois bem, para fomentar a agitação. Não é porque o povo está sendo hostilizado, imagine, o povo está vivendo bem, não é porque não existe segurança, não é porque existe um narco-estado ali realmente tomando conta do país, não é por isso não, imagine, sem falar da crise econômica. A Reuters informa que 120 pessoas e 100 policiais ficaram feridos em frente ao Palácio Nacional. Lembrando que o Palácio Nacional seria o equivalente ali a Brasília, isso. Ali onde ficam os 3 poderes, exatamente. Ou o Capitólio dos Estados Unidos. Quando um grande grupo de manifestantes antigovernamentais, liderados por jovens da geração Z, geração Z, nascidos entre 2000 e 2010, entrou em confronto com as forças de segurança da Claudinha. Claudinha está acuada nesse momento. Olha só, meus amigos, eu nem vou colocar as imagens, porque são imagens, assim, um tanto chocantes. Realmente, o pau está torando lá no México. Com todo... Então, esta aqui é a verdade, né? A descrição mais digna da situação, impossível. Últimas notícias. A revolução da geração Z no México está sendo comparada à Revolução Americana. Muitos dos revolucionários estão furiosos com o fato de uma mulher não católica estar governando o país. Eles são a primeira geração mexicana a ter acesso às informações que possuem. Os cidadãos do México exigem a separação total do controle dos cartéis. Estão dispostos a desencarnar por isso. Eles estão indo por tudo ou nada. Estão fartos. Chegou a hora do basta. Então, não tem problema. É melhor desencarnar do que viver sobre a batuta da Claudinha. Esta é a 4ª revolução da geração Z, que realmente está sendo impulsionada pelo Sol, como foi proferido pela Pam Gregory, Stephen Burns e este mesmo canal. Então, o Máximo Solar está empurrando a população para tomar uma atitude. E a própria Pam Gregory diz que muitos governos iriam sucumbir nas próximas semanas, e parece que isso já está sucedendo. Seguindo as revoluções inspiradas da Peace da Indonésia, Nepal, Filipinas, estamos oficialmente na era da rebelião.
É verdade. Uma ótima descrição do quadro que se apresenta na nossa frente. Pan Gregori, vamos recapitular, porque recapitular é viver e aprender também. Pan Gregori aponta que a lua nova de Escorpião, no dia 20 de novembro, que acompanha o canal, sabe muito bem, só que tem muita gente que esquece, de 2025, a partir da segunda quinzena, porque justamente essa rebelião começou na segunda quinzena, é impressionante a precisão da Pan Gregori, traria várias revoluções e perturbações financeiras, que culminaria na queda da velha ordem. Parece que a velha ordem está caindo de verdade. Realmente, Pan Gregori, você é fora da curva, tá? De parabéns. Incrível, sensacional. E isso tende a aumentar, tá? Até o dia 20 de novembro. Então, esse processo tende a se intensificar. Lembre-se do nome da nova presidente do México, a Claudinha. Vocês conhecem ela, a Claudinha. Que bom. A Claudinha Boom, vamos chamar ela, né? Claudinha Boom. E cabum para você, né, Claudinha? Ela é mais uma autoritária marxista e vai causar inúmeras dores de cabeça aos Estados Unidos. Em um contexto mais amplo da América Latina, a recente vitória do presidente argentino Javier Milei nas eleições de meio de mandato, juntamente com a ascensão de movimentos populistas de direita na Europa e a vitória do presidente Loirão em 2024, sinaliza que os eleitores estão rejeitando cada vez mais os marxistas globalistas, corruptos, que dilapidaram a herança das nações por meio de políticas fracassadas. A farsa da crise do clima, isso, que apenas enriquecem a elite globalista, que são os verdadeiros hipócritas. Pois bem, apesar que o tio Bill diz que não, isso aí é tudo falacioso, não é bem assim. Isso não vai ocasionar o fim do mundo, né? Foi um exagero, e olha que o tio Bill foi um dos principais financiadores, patrocinadores desta narrativa, já pulando fora desse barco. E olha aqui a postagem do Barronzinho Loirão. Barron Loirão, o caçulinha do Loirão. Olha só que coisa. Uau! O México finalmente está saindo desse pesadelo. Sorte dos mexicanos. As pessoas foram às ruas da cidade do México porque sabem a verdade. Claudinha Boom, vou chamar ela de Claudinha Boom. Claudinha Boom não está governando o país. Quem governa os países, na verdade, são os empresários das substâncias ilícitas. Isso. Claro que isso é totalmente ilegal, mas é o termo que eu posso utilizar aqui, na plataforma. Todo o partido governista foi comprado e pago com dinheiro, isso, desses comerciantes. De substâncias ilícitas. E agora todos estão vendo isso. Está à vista de todos. Não tem mais como esconder. E agora, Claudinha, o que você vai fazer? Realmente, a situação complicou, hein? Complicou, a gente sabe do Cartefo, Fórum, lá de São Paulo, capital, isso tem esse nome, inclusive, você faz parte também, né? Isso. Então você vai cair, né? Madurinho também já está na marca do pênalti. Depois a Colômbia, inclusive que não é eu que estou falando, é o próprio Loirão, já está falando isso abertamente, não é segredo para ninguém, não é verdade, Claudinha? Fala a verdade. Pois é. E depois, uma sequência, o país principal, maior, geograficamente falando, isso, da América Latina, será o último. Isso, mas porque vai ficar totalmente acuado, sem suporte dessa estrutura espúria, não é verdade, Claudinha? Pois é. Que coisa, né? Impressionante. Que mudança. Uma verdadeira revolução. E quem já tinha falado isso em primeira mão foi quem? Pan Gregori. Ela realmente foi certeira, mais do que pontual, na sua previsão. Prognóstico perfeito. Sensacional. E aqui mais postagens para vocês, meus amigos, do X. O reinado de terror da presidente do México, Claudinha Boom, está chegando ao fim, especialmente após o atentado do cartel contra o prefeito Carlos Manzo. Manzo foi o sétimo, viu? É o sétimo prefeito cancelado.
E teve pessoas aqui também, autoridades do Brasil, que aconteceram o mesmo, né? Tá num processo parecido, interessante, né? Interessante essa semelhança, né? Impressionante. O mesmo roteiro. No estado, desde 2022, segundo cancelamento de alto escalão de um intervalo de 2 semanas, o povo mexicano, em plena luta contra esta estrutura de poder paralela, chegou ao Palácio Presidencial na Cidade do México. As pessoas ao redor do mundo estão despertando. Está tendo um grande despertar mundial. O mesmo acontecerá com todos os governos tirânicos ligados a este sistema espúrio. Vamos usar dessa maneira, tem que mudar algumas palavras aqui. Enquanto isso, vamos ver o pronunciamento do Loirão, oficial. O que o Loirão tem a nos dizer com relação a este tópico? Isso, aqui. Érica Dauxer, postagem. Meu Deus, meu pai do céu. Que coisa impressionante. O presidente Loirão avisa os chefões. Isso, chefões. Vocês estão na nossa mira, né? Isso, das substâncias ilícitas e o governo mexicano comprado por esta organização espúria. Palavras do Loirão, não são minhas, tá? Vamos lá. Abre aspas. Nós conhecemos todas as rotas. Sabemos o endereço de todos os chefões. Sabemos, onde vocês moram. Eu sei que vocês fizeram no verão passado, em outras palavras. Sabemos o endereço deles. A porta da frente sabemos tudo sobre cada um deles. Eles estão desencarnando o nosso povo. E isto é uma batalha oficial. Uma declaração de batalha. Tenho conversado com o México, ele sabe qual é a minha posição. Deixa eu colocar dessa forma. Não estou nada feliz com a Claudinha, ok? Não fique do lado ruim do Loirão. Que coisa impressionante. Realmente incrível. O secretário de Estado, Marco Rubio, diz que os Estados Unidos classificarão o cartel, de Los Solis, organização do terror, com Madurinho, Madurinho, como seu líder. Isso significa que, em termos legais, Madurinho não será diferente de, por exemplo, Osaminha. Lembra do Osaminha? Das torres. Exatamente. Vai ficar na mesma categoria. Que foi eliminado em uma missão secreta. Em outras palavras, Madurinho. Toma muito cuidado, porque pode ser a sua última noite. Secreto que envolveu a mesma unidade, o SENAVI, isso das Forças Especiais, que está agora no Caribe, os SEALs Marines. Pois é. Aqui, postagem do Marco Rubio, aqui dando uma advertência bastante contundente, para dizer o mínimo, A partir de hoje, por ordem do Loirão, POTUS, os registros relacionados ao último voo, desaparecimento da Amélia Earhart, há 88 anos, que é um mistério, um grande mistério até os dias de hoje, serão desclassificados e compartilhados com o povo americano. Esses registros incluem relatórios, mapas e outros documentos que traçam a jornada final da Amélia, que, naquela ocasião, na década de 30, se não me engano, estava tentando dar a volta ao mundo, junto com seu parceiro. Copiloto. Em suas últimas comunicações, localizações conhecidas e busca inicial após seu desaparecimento. Graças à liderança do Loirão, uma iniciativa histórica está em andamento para digitalizar e divulgar publicamente esses registros de todo o governo federal, incluindo arquivos recém-desclassificados. Aqui, informação da NSA.gov. Aqui todas as teorias sobre o misterioso desaparecimento da Amélia Earhart. O governo Loirão desclassifica 4.600 páginas sobre o desaparecimento da Amélia em 1937, onde ela estava tentando dar a volta ao mundo. O governo Loirão divulgará mais de 4.600 páginas, documentos classificados nos arquivos nacionais, detalhando a extensa busca da Marinha dos Estados Unidos pela aviadora Amélia Earhart, após seu desaparecimento sobre o Oceano Pacífico em julho de 1937, durante uma tentativa de dar a volta ao mundo. Circunnavegação global. Com o navegador Fred Nona, o copiloto.
A diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, anunciou a divulgação, seguindo a diretiva do presidente Loirão. De 26 de setembro de 2025, exige transparência em eventos históricos. Os arquivos contêm registros de rádio, mapas, relatórios, relatos de um possível sinal de socorro, ouvido dias depois de uma embarcação da Guarda Costeira dos Estados Unidos. Amigos, existem múltiplas teorias do que sucedeu com a Amélia e seu copiloto, inúmeras. Agora, a mais plausível, na minha opinião, é que ela foi tragada por um portal multidimensional, assim como aconteceu mais recentemente em 2014 no Malaysia Airlines. Só que ali foi provocado pelo Serviço Secreto Espacial, que deliberadamente abriu um portal utilizando tecnologia de plasma, muito bem respaldado, né, por vários pesquisadores. Pois bem, pessoas estão alegando que isso é apenas uma distração, porque uma possível invasão da Venezuela deve acontecer. Também estão dizendo isso, que esta informação é apenas uma distração, porque o Loirão já está muito próximo de apertar o botão vermelho com relação a operações aqui na América Latina. Essa hipótese é totalmente plausível. Pois bem. Aqui, meus amigos, Loirão realmente está labutando pela paz e obtendo sucesso. Aqui. Urso e Estados Unidos discutem ativamente o processo de paz na ausente, afirma assessor do Kremlin. Lembrando que o general Flynn já tinha levantado a bola que esse acordo já estava para ser já estava para ser realmente acertado. E parece que a previsão do general Flynn está se realizando. O Urso e os Estados Unidos estão discutindo ativamente o processo de paz na ausente, com base nos atendimentos alcançados lá no Alasca. Isso, pelo presidente russo. Putin e pelo presidente americano, Loirão, disse no domingo o assessor presidencial russo Yuri Ushakov. Ushakov, abre aspas, estamos mantendo conversas ativas sobre um acordo com a ausente, com base nos entendimentos alcançados no Alasca, disse Ushakov. Ushakov acrescentou que muitos comentários finais sobre a ausente estavam vindo de Washington, mas enfatizou que o urso continuará a confiar nesses entendimentos. Há muitos sinais, alguns que nos agradam e outros não, mas a base de tudo é a conversa onde Putin e Loirão tiveram no Alasca, aquele encontro histórico. Afirma Ushakov, acrescentando que esses entendimentos representam um bom caminho para uma solução pacífica com relação à ausente, a Ucrânia. Ele acrescentou que as decisões tomadas ali no Alasca foram comunicadas aos ausente. No entanto, Kiev não gostou, claro que não. Eles são belicistas e estão cumprindo a agenda globalista. Os acordos do Alasca são contestados por aqueles que querem que as hostilidades na ausente continuem até o último uzantiano, disse Ushakov. Abre aspas, tínhamos combinado uma reunião em Budapeste, mas ela foi adiada por algum tempo. Os contatos sobre o assunto estão em andamento, disse Ushakov. Na verdade, o Loirão colocou esse assunto em banho-maria, porque ele está esperando simplesmente que o Zé aliás, toda a estrutura da ausente está colapsando, agonizando. E agora o Zé não terá outra opção que se render completamente, como foi proferido e muito bem antecipado pelo general Flynn. Ele acrescentou que se ambos os presidentes concordarem com uma reunião, muitas divergências técnicas e políticas seriam deixadas de lado. Parece-me que Washington e Moscou chegaram a um acordo baseado em princípios sobre uma reunião de líderes em um local ou outro. Muitas dificuldades técnicas e políticas ficarão em segundo plano, disse ele. Então, trocando em miúdos aqui, resumidamente, o processo é bastante promissor. Está bem próximo de ser sacramentado para nossa alegria e satisfação. E desespero dos globalistas. Olha essa declaração do Gira e Vence, tá? Na televisão.
Algo que é, no mínimo, digno de nota. A voz de Charlie, fonte, conta de fã. Com certeza, aqui, fã do Charlie Kirk. Última hora. Vidivence acaba de revelar a verdade sobre a doutrina Loirão. Doutrina Loirão. Então, uma forma de fazer política, uma visão de mundo, que vai além, que acaba transcendendo a questão partidária. Que coisa impressionante. Ela é devastadora. Ele afirma que os próximos 40 e 50 anos da política externa dos Estados Unidos seguirão o plano de Loirão. Então, independente do próximo presidente, o processo não será abalado. Essa doutrina vai permanecer firme e forte, sem qualquer tipo de alteração. Da mesma forma que os Estados Unidos seguirão a doutrina Monroe. Ou seja, não tolerar isso, a esquerda radical. A doutrina Monroe é praticamente isso. Só que agora tem uma abrangência muito maior, ou seja, não tolerar o globalismo e os elitistas. Fantástico. Isso, a agenda globalista. Essa é a dimensão da mudança. Loirão não apenas venceu debates, ele reformulou completamente as regras do jogo. Mudou as regras do jogo. E agora, quem manda no tabuleiro são os chapéus brancos. Ele se recusa a deixar que a mídia tradicional escolha suas batalhas ou controle sua diplomacia. Ele não é manipulado por ninguém. Foi assim que ele avançou nas negociações comerciais. Foi assim que ele impôs centenas de bilhões em tarifas. E é por isso que hoje estamos diante de 18 trilhões em novos investimentos. 18 trilhões de dólares. Nenhum presidente em décadas chegou perto de ter um nível de influência semelhante. Simplesmente Loirão mudou a trajetória. Não só a trajetória dos Estados Unidos, mas a trajetória do mundo inteiro. Impressionante. Uma doutrina política, presta atenção, um modelo que consegue transcender a ideologia partidária, que é este o caso, já muito polarizada, só pode ser alcançada por meio de uma grande mudança estrutural na política interna e externa dos Estados Unidos. E isso só pode ser alcançado com uma grande limpeza, a limpeza da DS e todas as suas camadas de poder. Obviamente que isso só pode ser atingido com o fim da DS e todas as suas camadas de poder. Este é o legado que a administração quer deixar para o mundo. Vidivence deixa isso explícito. Não tive tempo de colocar na pauta da live, mas isso é fato. Os drones que não podem ser interceptados, não podem ser, aliás, nenhum conseguiu. Aliás, os militares da Europa, com todo o seu aparato de vigilância, não conseguiram interceptar um único dronezinho, como bem disse o Uri Geller. Estão chegando também, esse surto de drones não é isolado na Europa. Está chegando também nos Estados Unidos, segundo o Uri Geller, vai chegar no mundo inteiro. Um verdadeiro surto de OVNIs no mundo inteiro. Então, o governo dos Estados Unidos tem que realmente adiantar esse processo de extirpar a cabeça da serpente em tempo recorde, porque a divulgação vai acontecer. E para que a divulgação realmente possa alcançar o seu intento, é imperativo que a DS realmente seja extirpada, para que o Loirão e os chapéus brancos possam controlar a narrativa neste momento e divulgar a verdade, sem qualquer tipo de adulteração ou narrativa de invasão fake. Pois bem, então a verdadeira divulgação não pode ser sequestrada. Loirão e sua administração não podem dar margem para que a verdadeira revelação seja deturpada, adulterada, por falsas alegações e narrativas mentirosas. E olha como a coisa está avançando. É impressionante. Olha só isso aqui. Se você tem dúvida do que eu estou falando, com certeza as suas dúvidas serão dissipadas a partir deste instante. Prestem atenção, vai valer cada minuto do seu tempo. Eu prometo.
Este é um desenvolvimento importante aqui. Resolução do Conselho de Segurança da ONU sobre Gaza é aprovada. Loirão é nomeado presidente do Conselho da Paz. Loirão agora é presidente do Conselho da Paz Mundial. Não é brincadeira, não. Quando eu disse para vocês que Loirão foi designado para promover a paz, e isso foi muito bem delineado pelo Chris Bredson, entre outras fontes, agora fica mais do que evidente. Este é um desenvolvimento importante para alcançar uma resolução pacífica do conflito entre o Hamas e Israel. É algo sem precedentes. Os Estados Unidos apoiaram o Conselho de Segurança da ONU em uma resolução importante sobre o problema Palestina e Israel. O governo Natinho não ficará satisfeito, com certeza. Natinho não vai ficar nada feliz com isso. Natinho que é um belicista. Aliás, ele só se mantém no poder por causa das guerras intermináveis. Lembrando que ele está respondendo a vários processos em Israel. Mas o mundo árabe ficará muito feliz com o cancelamento. Tenha parado. Observe que o presidente Loirão presidirá o Conselho da Paz. Ele vai presidir o Conselho da Paz Mundial. E agora é oficial. Isso apoia diretamente as alegações de que Loirão está destinado a se tornar o primeiro presidente mundial, segundo Jorge Cavasselas e Jenny Decode, e etc. A paz mundial é uma pré-condição para a divulgação extraterrestre? Sim, é um pré-requisito indispensável, que Loirão e o Papa Leão XIV liderarão. Michael Salla. Aqui eu tenho que fazer uma ressalva. Prestem atenção. Quando o Jorge Cavasselas fala que o Loirão será o presidente mundial, é no sentido simbólico e não literal. Então alguém, uma administração, um comitê especial, presidido por alguém, e este alguém é o Loirão, vai ter que gerenciar este novo mundo. Porque o QFS, meus amigos, vai ter que mobilizar milhões de pessoas, milhões de trabalhadores, para instalar energia livre, por exemplo. Então, é uma mega operação que envolve centenas de milhares de técnicos. Imagine você ter que instalar energia livre em todas as casas do mundo, todas as indústrias, hospitais. Então, isso leva um tempo. Alguém tem que gerenciar isso. Medbed, a nova reconstrução social, a educação, porque envolve todos os segmentos da sociedade conhecida, sem falar da questão econômica. Comunicação quântica, teletransporte, naves antigravidade. Então, todos os carros serão dispensados. Imagine, todos os veículos de combustível fóssil serão dispensados. Então, é algo grandioso, é uma mega operação. O mundo será formatado. E alguém, e uma administração, obviamente, política, tem que administrar esse processo. E quem vai administrar esse processo é o Loirão. Essa presidência é simbólica. Loirão será o administrador de um governo transitório, temporário, para um novo paradigma tecnológico e civilizacional. Esplêndido. E isto agora não é uma especulação. Aqui estou mostrando uma evidência tangível que isso está muito próximo. Aliás, está batendo as portas. Eu falei para vocês que essa edição estava maravilhosa. E com certeza vocês podem constatar isso. E dê o seu like e compartilha esse vídeo, caso vocês tenham gostado. Porque é apenas o começo. Aqui, meus amigos. Parabéns ao mundo pela incrível votação do Conselho de Segurança da ONU, Nações Unidas. Há poucos instantes, reconheceu e endossou o Conselho da Paz. E será presidido por mim, Loirão falando, sou eu mesmo. E incluirá os líderes mais poderosos respeitados do mundo, claro. O Loirão não vai fazer isso sozinho. Com certeza, ao seu lado estará o Putin. Escreveu Loirão em uma publicação, a sua rede social, abre aspas, essa será considerada uma das maiores aprovações da história da ONU, levará a uma maior paz em todo o mundo, e é um momento de verdadeiras proporções históricas, acrescentou. Loirão agradeceu a todos os países do Conselho, além dos países que apoiaram a resolução na semana passada, antes da votação, mas que não fazem parte do Conselho, incluindo Egito, Jordânia, Indonésia, Catar, a Arábia Saudita, Turquia e Emirados Árabes
unidos. Agora tem algo inusitado aqui, pitoresco, com relação a essa nomeação. Meus amigos, quem acompanha o Loirão sempre criticou a ONU no Lu. Diz que não, essa organização não cumpre a sua prerrogativa de realmente propor a paz, estabelecer a paz e garantir a paz no mundo. A ONU Lulu é controlada por viés globalista. Agora o Loirão foi nomeado pela ONU Lulu como conselheiro da paz. Maravilhoso. Por que será? É presidente do Conselho da Paz. É porque, com certeza, a ONU Lulu agora está na mão dos chapéus brancos. Incrível. Porque esta é a única explicação que faz sentido. Agora, a atualização do 3i Atlas. Já falei do que está acontecendo na superfície e estamos muito bem, obrigado. Como vocês podem perceber. A coisa está muito bem encaminhada. Agora, o que está acontecendo no cosmos? Vamos falar sobre as energias exógenas. 3i Atlas, Sol e as energias das densidades superiores também estão bem avançadas. Numa sincronia perfeita. Michael Salla, postagem de 18 de novembro. É significativo que o Sol e o 3i Atlas ainda estejam interagindo. Fato, coisa que eu já falo há muito tempo, agora todo mundo está percebendo. Só não vê quem não quer. O 3i Atlas está orquestrando, como se fosse um maestro, junto com o Sol, trazendo uma avalanche, um banho energético em todo o sistema solar. Isso é nítido, isso não é especulação, isso não é boato, isso é um fato constatável. E cientista de verdade reconhece isso. É significativo que o Sol e o 3i Atlas ainda estejam interagindo, se comunicando. Isso corrobora as afirmações de que o 3i Atlas está transmitindo frequência das densidades superiores, que impactam o nosso Sol e o sistema solar. Agora tem um adendo aqui. Prestem atenção, olha aqui pro titio. Olha com carinho aqui pro titio. Vocês sabiam que o campo magnético da Terra está enfraquecido? Bem enfraquecido. E se comportando de forma errante. Principalmente a anomalia aqui do Atlântico Sul. Isso é sabido de todos. E por que disso? Quando o campo eletromagnético da Terra fica enfraquecido, a energia solar se torna mais potente. A influência da energia solar acaba realmente afetando o nosso planeta. Tanto é que essa energia chegou até o núcleo da Terra. E o 3i Atlas está pulverizando literalmente o sistema solar, emitindo o quê? Camadas e camadas de plasma que estão chegando aqui, um material totalmente desconhecido, combinado com a energia solar. Segundo JJ Binitz, isto vai simplesmente desbloquear a nossa glândula pineal. E você tem que se preparar para isso, para ser o guardião da transição planetária. Porque o primeiro impacto será, pessoas vão ver espíritos desencarnados, vão ter contato com o multiverso e vão ver as suas outras versões de si mesmo. Então é importante você evoluir espiritualmente. Porque se você não evoluir espiritualmente, você vai enlouquecer. E se um grupo de pessoas, ele está... Olha, isso é fantástico. Então não é mais o doutor Steve Greer. Também é o grande escritor, autor, JJ Binitz. Agora, se você, um grupo de pessoas, se os despertos realmente evoluírem e fizerem essa reforma interior, e ele fala que esses seres estão entrando em contato para facilitar esse processo, aí já a gente pode linkar com os protocolos de contato do Dr. Steve Greer. Para que o mundo inteiro se adapte. Porque se os não despertos tiverem essas reações, simplesmente irão surtar e sairão correndo no meio da rua. Alguns tentando tirar a própria vida, porque, com mais certeza, você vê outras versões de você mesmo. Olha, meus amigos, as pessoas vão começar
a enxergar, vão sair do tempo linear. Então você vai ver o passado, o presente e o futuro acontecendo ao mesmo tempo. Por que vocês acham que pequeninos já estão, isso está acontecendo no mundo inteiro, estão recuperando as suas memórias de vida passada? Isso já é o início, já é o prelúdio desse processo. Então se prepare. Se prepare porque o processo será muito rápido. E eu tenho muita coisa para abordar. Impressionante. Ah, tem um detalhe aqui. Lembrei de uma coisa. Na quinta-feira, a Thaisa Kashimoto estará no canal. E a gente vai falar sobre a ressonância Schumann. Tá? Especial sobre a ressonância Schumann na próxima quinta-feira. Não perca. Chame os seus amigos. Uau! O Sol acaba de lançar uma injeção de massa coronal, EMC, diretamente no objeto 3 Atlas. Aliás, isso já está acontecendo já faz muito tempo. Aqui está o modelo da NASA. Está aqui para vocês o modelo da NASA. E o Sol simplesmente está mirando no 3 Atlas. Aonde o 3 Atlas vai, é injetado massa coronal. Agora, você falar que isso é natural, sinto muito, meu querido. Isso é impossível. A natureza não faz isso. 3 Atlas e o Sol numa sinfonia cósmica. E vai atingir a Terra de forma frontal no próximo dia 19 de dezembro. Marca aí, no seu calendário. O processo está indo muito rápido e a maioria, infelizmente, está dormindo. Infelizmente. Então é imperativo também, se você quer realmente informação mais detalhada, minuciosa, que se inscreva no nosso webinário no próximo dia 14, o link está na descrição desse vídeo. Para o evento, eu adicionei a localização do 3 Atlas. Não foi o maior MC, mas foi um impacto direto. Atualização de Stephen Burns. Stephen Burns, com certeza, a pessoa mais sensata que está fazendo, de fato, um trabalho excepcional e uma leitura precisa, honesta, sobre o 3 Atlas, sem sensacionalismo. Um cara que tem compromisso com a verdade. Que tem, olha, meus amigos, ele já começou de cara, que tem de desinformação sobre o 3 Atlas é uma festa. Por isso que vocês têm que pelo menos tentar averiguar a fonte primária. Tem um monte de imagem falsa no X, no Facebook do 3 Atlas. É um verdadeiro devaneio. Então, por exemplo, se vamos supor que você, mas esse negócio de verificar a fonte primária dá trabalho. Tudo bem, pelo menos procure uma fonte fidedigna, como o Stephen Burns. Quer saber, quer se atualizar sobre o 3 Atlas? Vai lá, se inscreve no canal do Stephen Burns. Ou assiste o meu canal. Ou procure pessoas responsáveis, porque o que tem ali é uma festa de desinformação. Por aí. Previsão de impacto. O modelo de clima espacial indica que o impacto no 3 Atlas deve ocorrer por volta do dia 22 de novembro. 22 de novembro, no próximo sábado. Aproximadamente às 12, horário universal. O 3 Atlas, como o 3 Atlas, está muito desperto e vivo. Está totalmente ativo. E está realmente parecendo a lâmina de luz estelar, como foi profetizado por Edgar Cayce. Edgar Cayce foi mais do que pontual. E começando a se energizar após sua aproximação máxima ao Sol. Será interessante observar o que acontece com esse objeto interestelar após a chegada dessa emissão de massa coronal. A melhor imagem do 3 Atlas foi divulgada. Mega mancha solar se alinha com ela mais uma vez. 3 Atlas. Novas imagens em alta qualidade, um cometa combustível infinito. Combustível infinito. Porque ninguém sabe a origem da fonte do combustível do 3 Atlas. Porque já era para ter desacelerado. E não, ele continua acelerando cada vez mais. O 3 Atlas apresenta zero decaimento de impulso por 182 dias. Mais de 1.200 cometas foram analisados. Todos perdem intensidade. Entre 20% e a 50%. Este sem oscilação. Será que foi projetado para isso? Então, meus amigos, todos os cometas que foram registrados ao longo da história perdem intensidade, mesmo porque perdem combustível. O 3 Atlas não. Continua acelerando cada vez mais. Isso por si só é mais do que impressionante. É realmente surreal. Pois bem, vamos dar continuidade.
O 3I Atlas tem sido monitorado de perto por astrônomos amadores e profissionais. E as observações mais recentes estão tornando claro que ele é um fenômeno celestial. Uma ótima descrição do 3I Atlas, um fenômeno celestial, uma providência divina. Então vai muito além de uma espaçonave, vai muito além de um corpo celeste. É um fenômeno celestial, uma providência de Deus para a grande ativação. A imagem mais nítida de sempre, 3I Atlas, acaba de cair, revelando uma cauda enorme e alongada. Foto tirado por Satoru Murata, Novo México, no dia 16 de novembro. Pois bem, dia 16 de novembro, tá aqui para vocês. Meus amigos, eu vou pedir licença para vocês, só um instantinho, tá? Eu vou abrir a porta porque a Eliette está longe, ela não está conseguindo me ouvir. Só um instantinho, eu vou lá, já volto. Prometo para vocês, é um minutinho, não vou embora. Aqui, meus amigos, pois bem. Vou retornar aqui para não perder o fio da meada. Ufa, eu fui correndo. Que é um pouco longe, eu tive que descer e subir a escada. Tá aqui para vocês a nova foto do 3I Atlas. Realmente sensacional. Jatos na direção do Sol. Uma característica notavelmente comum é a presença de jatos voltados para o Sol. Embora esse fenômeno tenha sido observado em outros cometas, eles são raros. Pode-se contar em uma mão. Então aqui mais uma característica anômala do 3I Atlas. O 3I Atlas detém o recorde de objetos cometas mais rápidos já observados. Velocidade. Ao entrar em sua velocidade, era de mais de 50 km por segundo, atingindo 68 km por segundo no periélio. E está acelerando cada vez mais. Contexto astrológico da constelação. O objeto voou na constelação de Sagitário, que é regida por Júpiter. Atualmente o 3I Atlas está na constelação de Virgem. Mais informações aqui para vocês, meus amigos. Realmente isso aqui é um processo de ativação e isto fica cada vez mais nítido, mesmo para os maiores céticos de plantão. 3I Atlas denunciado. 15 de novembro. O 3I Atlas quebra regras da física. O cometa 3I Atlas não apresenta decaimento há 3 por 182 dias consecutivos. Isso é simplesmente, estatisticamente, impossível. Analisei mais de 1.200 cometas. 1.200. Hale-Bopp, queda de 42% em 90 dias. Borisov, queda de 27% em 4 dias. O Oumuamua, até o Oumuamua, queda de 48% em 34 dias. E o 3I Atlas, 0%. Porque é normal, meus amigos, à medida que ele vai caminhando, né, seguindo a sua trajetória, ele vai perdendo potência. O 3I Atlas, não. O 3I Atlas, não. 0% de chance de que nenhum cometa jamais tenha apresentado esse comportamento, seja natural ou artificial. Ativação energética, impacto na consciência. Sim, porque isso terá um impacto na consciência humana. A aproximação do Sol causou intensa ativação no 3I Atlas. Pico de energia no periélio. O 3I Atlas recebeu 734 watts por metro quadrado. Um salto de 10 a 11 ordens de magnitude em radiação de energia, em comparação com os 10, 7, 10, 8 watts por metro quadrado, que recebia no espaço interestelar profundo. Despertar. Esse aumento de energia faz com que o objeto ficasse acordado, ou seja, totalmente ativado, na sua potência máxima, em todo o seu esplendor. Inclusive, essa nova foto, que veio à baila no último dia 16, mostra todo o poder, toda a intensidade do 3I Atlas. E totalmente ativado e plasmatizado. Por causa disso, ele está lançando o material interestelar para o meio interplanetário. Sim, o 3I Atlas está pulverizando o sistema solar inteiro. Incrível. E esta nova energia vai chegar. Tá, meus amigos? E tem data para chegar aqui na Terra. Consciência. Argumente-se que uma vez que a consciência é fundamental para a realidade e a energia é informação, o 3I Atlas possui alguma forma de inteligência e consciência.
O fato de estar agora totalmente ligado levanta a questão de como isso pode estar afetando o campo de ressonância mórfica. Eu já venho falando isso há muito tempo. Então, não, eu estou falando, Dr. Greer está falando, e agora Stephen Burns está falando. JJ Benítez também com o mesmo discurso. Bom, se você tem dúvida disso ainda, pelo menos deveria parar para tentar reconsiderar. Quem sabe o Demis tem razão. Quem sabe o Dr. Steve Greer tem razão. Quem sabe o Stephen Burns tem a razão. Porque, meus amigos, isso está cada vez mais explícito. O 3 Atlas vai ser um facilitador, um empurrão. Será aquele empurrão cósmico, divino, para a mudança do campo da ressonância da consciência. Ou seja, a ressonância do sistema solar inteiro. Do nosso sistema solar. Primeiro, a consciência como fundamento da realidade. Sim, a consciência que cria a realidade. É através da consciência que a materialidade existe. Pois bem, argumentos que a consciência é fundamental para a realidade. Sim, isso é um fato. É só linkar com a teoria do universo holográfico que cada vez mais está sendo consolidado. Então a consciência é que cria a realidade e a materialidade. Energia é informação, sim. A energia é vista como informação para dar um start na consciência humana. Interação e consciência cósmica. Essa perspectiva sugere que todos os corpos celestes, incluindo cometas, planetas, asteroides e o próprio Sol, interagem com a humanidade em um nível energético e consciente. Sim, inclusive o próprio Elon Musk afirmou que o Sol é um ser ciente. Fantástico. Não é à toa que ele fez essa declaração recentemente. Combinando esses pontos, o argumento é que todos os corpos celestes, incluindo cometas, planetas, asteroides e o Sol, interagem conosco em um nível energético e consciente. Essa é considerada a afirmação mais realista para explicar a interação cósmica. Então, meus amigos, imaginem que os planetas e luas, o Sol do sistema solar, têm uma composição mórfica específica. O 3 Atlas veio aqui para reformular essa composição mórfica. É como se fosse um ingrediente para mudar a fórmula. Mudar a fórmula para um novo paradigma, para novas frequências, um novo nível de consciência. Devido ao entendimento que a energia é informação e a consciência é fundamental, o cometa 3 Atlas é considerado como possuindo alguma fórmula única de informação, consciência e inteligência. Olha só essa postagem aqui do Elonzinho, dia 12 de novembro. Chegou a hora de criar a mente de um sol ciente. Palavras de Elon Musk. É isso mesmo, Elonzinho diz que 4 dias depois de Storm Reader, que o Sol é uma entidade ciente, consciente. Exatamente diz, é hora de compreender a mente de um Sol consciente. Ou seja, a um passo, Storm Reader contou que os satélites de Elonzinho estão usando o Super IA para se comunicar com o Sol. Por isso que é importante você acompanhar todas as lives. Inclusive, a gente destrinchou esse assunto na última live de sábado. E como eu disse, aqui é como se fosse um capítulo de uma série. Uma live é continuação da outra. Ativação energética do 3 Atlas. A aproximação do 3 Atlas ao Sol causou uma intensa ativação e aumento de energia, o que é relevante para o conceito de consciência. O despertar. Esse aumento massivo de energia faz com que o objeto ficasse acordado, plasmatizado, totalmente ativado. E seu sistema de plasma ficasse totalmente online, porque até então isso é uma ótima comparação, offline. Impacto no campo de consciência.
O fato do 3i estar agora totalmente ativado levanta questões sobre o seu impacto no sistema solar. Material interestelar. O cometa está lançando material interestelar para o meio interplanetário. Então, literalmente, o 3i está pulverizando o sistema solar com novas energias plasmáticas, que vai alterar o campo morfogenético, não só do planeta Terra, mas do sistema solar inteiro. E vai afetar a Terra diretamente. Lembrando que o campo eletromagnético da Terra está enfraquecido justamente para receber essa nova injeção de frequência, frequencial. Incrível. Tudo preparado. Campo de ressonância mórfica, objeto totalmente energizado e ligado, levanta questões de como isso pode estar afetando o campo de ressonância mórfica, o campo de consciência do nosso sistema solar, que inclui Sol, a Terra e todos os outros planetas, asteroides e cometas. Edgar Cayce, falecido em 1945, aliás, a gente já teve especial sobre isso, especificamente falando, que previu uma lâmina de luz apareceria no céu no dia 29 de outubro de 2025. Lembrando que Edgar Cayce é um dos maiores médios de todos os tempos. E é inegável que, de fato, meus amigos, a nova foto do 3i denota exatamente isso. Uma lâmina de luz estelar. É assim que o 3i se mostrou e se apresenta nesse momento. Isso por si só é de arrepiar. Se você não está impressionado, deveria estar muito impressionado neste momento. Transformação física. O 3i lâmina de luz, segundo a previsão de Edgar Cayce. Lembrando que Edgar Cayce falou isso na década de 40. Redireciona a história da humanidade como um grande clarão de consciência, sendo um marco do início das grandes mudanças geofísicas e de consciência, sendo interpretado como ponto de origem para o surgimento da nova Atlântida. Uau! Até então, a informação, quando ela veio, alguns meses atrás, quando eu abordei no canal, ela veio assim, é plausível, mas será mesmo que é isso? Pois bem, agora, com certeza, os senhores e as senhoras devem ter certeza. Porque as informações encaixam perfeitamente. E mais pessoas estão tendo esta mesma percepção. E a gente pode colocar nessa lista cientistas. Então é algo robusto, não é o disse que disse. E se você tem alguma dúvida, com certeza é bom repensar os seus conceitos, no mínimo. O 3i, como profetizado por Edgar Cayce, se comporta e se apresenta como uma lâmina de luz que interfere na ressonância mórfica do sistema solar. Olha só isso aqui. Cole vermelho, do Dr. Horace Drill. A anticauda do 3i é o que chamavam em Star Trek de feixe defletor. E parece mesmo o feixe defletor que foi retratado na série Star Trek. Um feixe defletor é uma descarga de energia produzida pelo sistema de navegação de uma nave estelar para remover obstruções do caminho da nave. Tipo asteroide, poeira, alguma coisa. Meteoritos, por exemplo. Bem diante dos seus olhos. Expanda seus horizontes. E lembra bastante mesmo. Realmente é bem parecido. E comparando, para que vocês possam realmente comparar. Incrível, meus amigos. Realmente esplêndido. Sensacional. E aqui tem mais uma fonte que corrobora com as nossas alegações com fatos. Por Eric Van Danick. O terceiro segredo de Fátima. Fátima é uma pequena aldeia católica em Portugal. E os eventos ocorreram no ano de 1917. E o Eric Van Danick, autor de vários livros diferentes, ele que é um ícone, né, pesquisador sobre extraterrestres, autor do livro como
A Carruagem dos Deuses, Eram os Deuses Astronautas. Aliás, Eram os Deuses Astronautas foi um dos primeiros livros que eu li. Acho que eu tinha 12, 13 anos de idade. Em 3 de maio de 1917, 3 pequenos, tá aqui para vocês, tá aqui eles. Uma se tornou freira, essa aqui se tornou freira, que é a Lúcia, e os outros 2 acabaram desencarnando, né, mais tarde, na gripe, né, que teve aquele surto terrível, né, pandêmico, que foi a gripe espanhola. Pois bem. Em 3 de maio de 2009, 3 pequenos que eram pastores estavam no campo com suas ovelhas quando viram uma aparição repentina. Sobre uma árvore, eles viram a Santíssima Mãe, Virgem Maria. Os pequenos ajoelharam-se e adoraram a Virgem Maria, segundo eles, que lhes deu uma mensagem. A mais velha das pequenas, a Lúcia, inclusive a Lúcia é essa aqui, tá? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês. Essa aqui é a Lúcia, tá? Pois bem. Vamos continuar. Adoraram. A mais velha das pequenas, a Lúcia, ingressou mais tarde num convento e tornou-se freira. Então nós temos aqui a Lúcia com 10 aninhos, tá aqui a Lúcia, o Francisco Marto, 9 aninhos, e a Jacinta Marto, 7 aninhos. A Lúcia, Francisco e a Jacinta, tá aqui. Lúcia, Francisco e Jacinta. Na segunda, aqui de acordo com a ordem. Pois bem. Vamos dar continuidade. As aparições de Fátima distinguiram-se de outras, como em Lourdes, França, também onde havia uma aparição, acho que foi no século XIX, acho que uns 40 anos antes, porque a senhora prometeu regressar todos os meses seguintes, 7 meses consecutivos, sempre na mesma data, no dia 13, e na mesma hora. Então marcou com os 3 pequenos. Olha, eu vou vir aqui, mês após mês, nessa mesmo dia, nessa mesma hora, e vocês estejam aqui presentes para ouvir a minha mensagem. A primeira aparição foi no dia 13 de maio, seguida pelas aparições no dia 3 de junho e 3 de julho, e assim por diante. 6 vezes no total, tá? Não foram 7, foram 6, só retificando aqui. Até o dia 13 de outubro. Impressionante. Com o tempo, mais pessoas se juntavam às 3 pequenos no local, e a imprensa então começou a escrever sobre o milagre. Claro, todo mundo ficou sabendo, e mobilizou multidões de fiéis. Inclusive aqui imagens para vocês reais aqui das aparições, o povo olhando para o sol, para os céus, aqui o milagre do sol, né, realmente espetacular. Vamos dar continuidade. Em Fátima também, no ano de 1917, após a chamada Dança do Sol, foi encontrada uma grande quantidade de cabelo de anjo. O sol era um objeto prateado brilhante? Sim. E daqui a pouco a gente vai trazer essas informações. É bom salientar, meus amigos, que na ufologia, cabelo de anjo precede a materialização de espaçonaves. E isso também sucedeu em Fátima, no ano de 1917, e aqui está uma foto demonstrando isso para vocês. Olha aqui, quanto cabelo de anjo. Tá? Então, em várias aparições de OVNIs, na história, foi precedido pela aparição de cabelo de anjo, que é uma substância pegajosa que lembra bastante o ectoplasma. Aliás, existe essa associação do espiritismo, né, com o fenômeno ufológico. A gente já trouxe aqui no canal para vocês. Então, por exemplo, o caso mais antigo relatado, segundo os pesquisadores, o avistamento massivo ocorrido em Nuremberg, Alemanha, dia 14 de abril de 1561. Após o avistamento, foi visto nas proximidades um grande número de cabelo de anjo. Inclusive, cabelo de anjo foi visto no ano passado na Califórnia, aos montes. Então é bastante comum. Existem vários casos que foram reportados na ufologia, aonde a aparição dos OVNIs é precedida pela aparição dessa substância pegajosa que desaparece com o tempo, semelhante, análoga à do ectoplasma, em materializações que ocorrem, por exemplo, em sessões espíritas.
A imagem clássica do avistamento não mostra esses fios, mostra apenas objetos voadores não identificados, esféricos em forma de flechas, cruzes e objetos caídos, fumegantes, etc. Na verdade, essa imagem é chamada de Batalha de Nuremberg, uma alusão muito clara que aconteceu no céu naquele dia de 1561. A Virgem Maria usava um colar comprido, que lhe chegava até a cintura. Então, essa entidade que foi entendida, pelo menos as crianças, todas as pessoas compreenderam, interpretaram que se tratava da Virgem Maria, na realidade, usava um colar comprido, que lhe chegava até a cintura, do qual pendia um objeto redondo, exatamente como está aqui representado nesta ilustração. Aqui para vocês. Um colar com uma esfera na mão, ok? Um colar com uma esfera na mão. E a roupa que ela usava era exatamente assim, tá, meus amigos? Tudo em xadrez. Bem interessante. Palavras aqui, meus amigos, das 3 crianças, tá? Pois bem, da Lúcia. Testemunha ocular. Então a entidade disse, que foi interpretada como a Virgem Maria: não tenha medo, não vou lhes fazer mal. Disse-lhe a aparição, em português. Lógico, em Portugal, falou em português. De onde sois? Lhe perguntou Lúcia. Sou do céu, respondeu a senhora. A dama. Sou do céu. Sou do céu, respondeu a dama, a Lady. O que estáis fazendo nesse mundo? Vou a perguntar à menina. Estou aqui para pedir que venham a este lugar no 13º dia de cada mês, no dia 13, durante os próximos 6 meses. 6 meses seguidos. E esta mesma hora. Então lhes direi quem sou, depois eu vou me apresentar para vocês. No último dia, eu vou mostrar a minha verdadeira identidade. Então lhes direi quem sou e o que quero. Depois disso, virei uma vez mais, por uma 7ª vez. Então foram 7 vezes mesmo, não estava enganado. Por uma 7ª vez. Foi a resposta da Lady, da dama, a senhora. Nota pessoal. O divino especificar a data, a hora, impondo condições sem nenhuma explicação plausível. Interessante. Esse disco estava girando e emitia diferentes tipos de luz. Azul, então o disco pelo qual a dama, a senhora, se manifestou, que foi interpretada como sendo a Virgem Maria. Azul, um orbe de luz. Primeiro azul, cinzento e vermelho. É bem parecido com as manifestações do Chris Bledsoe, mais recentemente, como foi também retratado pelo Dr. Mike Masters, sem falar do Ross Contert, sem falar também dos orbes de plasma, que foram reconhecidos por pares, 12 universidades diferentes. Mais recentemente, todas essas informações já trouxe aqui no canal. Orbes coloridos, que são vistos também em várias aparições no surto de drones, por exemplo, na Europa, foram vistos, assim, por várias pessoas diferentes. Então é algo bastante característico do fenômeno ufológico. Pois bem, sobre os presentes, esse evento é chamado na Igreja Católica de O Milagre do Sol, de Fátima. O disco levou 4 minutos para descer. Então imagine um disco, 4 minutos para ficar, praticamente pousar em solo, para descer em direção às pessoas. Depois de 4 minutos, virou no sentido oposto, durante mais 4 minutos e desapareceu novamente, na nuvem. Jornalistas presentes na época escreveram que era definitivamente um disco que estava descendo. Então, jornalistas da época, olha, isso aqui é um disco. Não é o Sol, é um disco. É interessante. Um disco voador. Que estava descendo, que não compreendiam a sua relação com a Santa Mãe Maria. Então eles ficaram um pouco perplexos. Como aí? Virgem Maria, disco voador, eu acho que as coisas não estão combinando muito bem. Isso jornalistas da época, de 1917. Alguns padres disseram ter visto um disco plano de uma colina próxima. Hoje o Milagre do Sol é mostrado no vitral da Catedral de Fátima. E está aqui para vocês. Catedral de Fátima, aqui, Milagre do Sol sendo retratado na catedral. Bem interessante. E aqui é uma imagem para vocês, tá?
Foto original do Milagre do Sol em Fátima. 13 de outubro de 1917. Publicado pelo Observatório de Roma, em 1951. Tá aqui para vocês. Foto original. Bem impressionante. Vamos dar continuidade. O segredo de Fátima. Agora a gente vai chegar na parte mais interessante, o teor. Qual foi a informação que a dama, a Lady, repassou para essas crianças? Lúcia recebeu uma mensagem da Santíssima Mãe Virgem Maria. A Virgem ordenou que as crianças a escrevesse e selasse e a entregasse ao bispo. Olha, isso aqui vai ficar selado, essa mensagem aqui, e vocês vão entregar ao bispo local, para ser entregue ao mais alto representante nesse planeta. Interessante, o mais alto representante do planeta. Não foi dito o Papa ou a um rei, mas o mais alto representante do planeta Terra. Leva essa mensagem para os líderes do seu planeta. Interessante, né? Então, a entidade não falou para levar na mão do Papa, nem na mão de um rei. A pessoa mais importante, aquele que representa esse planeta. A gente sabe que naquele tempo quem representava o planeta mesmo era Cabal. Uma mensagem. É claro que as crianças não sabiam disso. Mas com certeza chegou na mão dos escuros. E eles ficaram pálidos. Pois bem. A mensagem foi escrita por Lúcia, selada com cera, e eventualmente chegou ao Papa em Roma, que naquela altura era Bento XV. Está aqui para vocês. Bento XV. Foto do Papa da época. Está aqui a Lúcia. Bem interessante. Selada com cera, eventualmente chegou no Papa de Roma, que na altura era Bento XV. A Mãe Maria ditou que mais alto representante deveria abrir a mensagem e publicá-la para a humanidade no ano de 1960. Ou seja, 43 anos depois do evento, em 1917. Mas por que a dama, a Lady, pediu isso? Por que dessa exigência? Interessante, tem que aguardar 40 anos. Porque em 1960, a humanidade já tinha desenvolvido armas nucleares e começou o quê? A era espacial. Por causa disso. Daqui a pouco vocês vão entender. Lúcia informou aos jornalistas que o Santo Papa abriria o segredo ao público em 17 de outubro de 1960. Em 1960, o Papa João XXIII, que era o atual Papa naquela ocasião, que deveria anunciar essa mensagem para o mundo inteiro, reuniu cerca de 100 cardeais e católicos de alto nível para abrir a mensagem. Então era uma reunião excepcional. Então ali estavam presentes cerca de 100 cardeais. Toda a cúpula da Igreja Católica presente, que foi convocada pelo Papa. Então, na ocasião, o Papa João XXIII, que era chamado de o Papa Bom. Interessante. Nível para abrir a mensagem a portas fechadas. Após 2 horas e meia, imagine vocês, 2 horas e meia, deliberando entre si, discutindo sobre o teor da mensagem, porque todo mundo caiu de costas. Ok. Após 2 horas e meia, as eminências e bis saíram pálidos e suados. Eu não estou brincando, tá? Isso aqui é história. Pálidos e suados, angustiados. Então todos os cardeais estavam angustiados, assim como o próprio Papa, João XXIII. E todos se recusaram a divulgar o conteúdo. Isso aqui não dá. Isso aqui vai acabar com os paradigmas. Isso aqui vai realmente mudar o mundo para sempre. Será um impacto muito grande. E nós não sabemos como as pessoas vão reagir. O Papa João XXIII afirmou, vocês acham que eu estou exagerando? Olha que o Papa, na ocasião, afirmou, palavras dele, Papa João XXIII. Não posso publicar o segredo de Fátima, criaria pânico. Fecha aspas. Uma informação, com certeza, bombástica. Na altura, 1960 era o período da Guerra Fria. 1960 estava no auge da Guerra Fria.
E os jornalistas especularam que o segredo teria a ver com a Terceira Guerra, ou com mísseis. Isso, que fazem silos, isso, aqueles cogumelos. Vocês sabem muito bem. Os jornalistas procuraram, então, o bispo de Leiria, a cidade grande próxima a Fátima. Procuraram o bispo. Não sabia que o bispo tem a falar. Vamos ver a resposta do bispo. O bispo de Leiria, lá em Portugal, um abraço para os nossos amigos portugueses, que estão nos prestigiando, afirmou que o terceiro segredo de Fátima não tem nada a ver com bomba atômica, meu filho. É uma bomba atômica, sim, mas não é literal. É outro tipo. Realmente é uma bomba a informação, mas não tem nada a ver com 3G, não. Tá? Não tem nada a ver com 3G. Em vez disso, o conteúdo relaciona-se com o destino do mundo. Falou, olha, viu, jornalista, é o seguinte, a única coisa que eu posso falar para vocês, chega mais. O segredo de Fátima é algo relacionado com o destino do planeta Terra, o destino final do planeta Terra. E existem razões sérias para a igreja renunciar a uma publicação. Só isso. Essa foi a declaração do bispo de Leiria, Portugal. Ali próximo a Fátima. Que teve acesso, que inclusive esteve naquela reunião que foi feita, que foi presidida pelo Papa João XXIII. Aquela assembleia. Só que um ano depois, em 1961, o Papa João XXIII se encontrou com um extraterrestre. Eu não estou brincando. Um ano depois. Segundo o secretário papal, Loures Capovilla, um dos mais velhos bispos católicos, em 2012, testemunha ocular. Eu já estava no fim da vida e falou, vou falar a verdade aqui, vou falar que o Papa João XXIII se comunicava com extraterrestre. Eu não estou nem ali mesmo, já estou para desencarnar. Olha só, o Papa João XXIII teria tido um contato cordial com um alienígena nos jardins da Pontifícia Residência de Verão, em Castel Gandolfo. Uau! Tá aqui para vocês, Papa João XXIII e os extraterrestres. O incidente aconteceu em julho de 61. Uau! Bem recente, interessante. A Carta de Fátima, em 1960, menos de um ano depois, o Papa recebe a visita de um extraterrestre. É claro que isso está correlacionado. É óbvio. Isso não é coincidência. Quando João XXIII, também chamado de o Papa Bom, passeava em companhia de Capovilla, que trouxe isso à baila, em 2012, depois de caminhar ali uns poucos minutos, ambos observaram no céu um estranho objeto oval. Igual Fátima, um disco. Começou a pousar e pousou ali. Que emanava uma luz brilhante, coloração azul ambar. A nave manteve-se no ar por algum momento antes de pousar na relva. O encontro com a entidade alienígena ocorreu em 1961, um ano depois do prazo da revelação do segredo de Fátima, em 1960, onde o próprio Papa João XXIII disse, não posso publicar o segredo de Fátima porque criaria pânico. Incrível. Anota isso daí, porque isso é importante na nossa dissertação. Informação importante, uma informação chave no nosso entendimento. Então, um ser com forma humana, com orelhas pontudas, parecia o Spock, sabe, do Star Trek. Cercado por uma aura dourada, um ser de luz, de alta consciência, de densidade superior. Cercado por uma aura dourada e orelhas alongadas, parecia o Spock. Saiu da espaçonave. Eu quero falar com o senhor, Papa João XXIII. Fala, pois bem, sim, se assente aqui. Quer uma xícara de chá? Fica tranquilo, vamos conversar. Saiu da espaçonave. O Papa e seu secretário ajoelharam-se. Ficaram de joelhos, mesmo sem saber exatamente o que estavam vendo. Os religiosos acharam que era uma coisa divina. Um anjo de Deus, vamos nos ajoelhar e adorar. E começaram a rezar, acreditando que tratava-se de um fenômeno, um milagre celestial. Ele falou, não, mas eu não sou um santo, não. Eu sou um extraterrestre mesmo. Por favor, fiquem de pé. Não precisa me adorar, não. Passado alguns instantes, o Papa decidiu aproximar-se da criatura e começou a conversar com o estranho. Essa conversa durou cerca de 20 minutos. 20 minutos.
Depois da confabulação, o Papa voltou e reuniu-se com o secretário e confidenciou-lhe a seguinte mensagem. Olha, os filhos de Deus, falou ali com o seu acompanhante, na sua casa de verão, os filhos de Deus estão por toda parte, embora às vezes tenhamos dificuldade em reconhecer nossos próprios irmãos. Uau! Espetacular. Os filhos de Deus estão por toda parte, embora às vezes tenhamos dificuldades em reconhecer nossos próprios irmãos. Palavras do Papa João 23. Depois desse encontro, cara a cara com uma entidade terrestre, contato imediato do 5º grau. Depois declarou que não falaria mais sobre o assunto. Jamais João 23 revelou nem mesmo seus mais fiéis colaboradores o inusitado acontecimento. Para ninguém ele falou isso. Então só este acompanhante ficou sabendo e relatou isso no ano de 2012. João 23, o Papa ocultista. João 23, meus amigos, fazia parte de Corpus Hermético. Então, não oficialmente, ele seguia Hermes Trismegisto, os ensinamentos de Hermes Trismegisto ou Tote. Então, ele fazia parte de um segmento da Igreja Católica que queria a divulgação, a verdade sobre os extraterrestres e a nossa verdadeira origem. Que começou na Idade Média, onde Michelangelo fazia parte, Corpus Hermético, Bruno Pitticelli, que eram artistas, e representavam isso através de arte sacra, ali representando discos voadores, por exemplo, Jesus nascendo com um disco voador próximo, entre outras imagens, associando a Virgem Maria com disco voador, aparições ufológicas. Já trouxe isso no canal para vocês também. João 23 é um personagem misterioso. Consta que foi um dos poucos membros da cúpula vaticana do século XX formalmente iniciado nos mistérios da tradição esotérica. Como Papa, revelou até onde lhe foi permitido informações sobre o terceiro segredo de Fátima, profetizado acontecimentos futuros da natureza política e cósmica. Predisse a morte do presidente Kennedy. Ele fez várias previsões. Inclusive que o presidente Kennedy seria desencarnado. Profecias de um Papa. João 23 seria deixado à ordem esotérica a qual pertencia, textos contendo uma série de profecias. Algumas foram divulgadas por Pierre Carpi e outras permanecem em segredo. Inclusive tem até um livro, As Profecias do Papa João 23. Sobre os mistérios da humanidade e os extraterrestres. O Papa teria dito, presta atenção, rolos serão encontrados nos Açores. Falarão sobre civilizações antigas, Atlântida. Ensinarão os homens sobre coisas há muito passadas, a verdadeira história da humanidade. Os rolos falarão sobre coisas do céu, sobre os extraterrestres, Papa João 23. Os sinais serão cada vez mais numerosos. Surto de drones na Europa, que vai se alastrar no mundo inteiro, e já está acontecendo, e foi profetizado pelo Papa João 23. Sinais serão cada vez mais numerosos. As luzes do céu são vermelhas, verdes e azuis. Lembrei do Chris Bradson na hora. Os orbes de plasma, que já foram reconhecidos por pares, 12 universidades. Sem falar da Beatriz Villarroel. Estamos sendo sitiados por mais de 100 mil OVNIs desde os anos 50, e o Papa já sabia disso. Estão velozes. Alguém vem de longe e quer nos conhecer. Uau! Quer que nós nos tornemos uma civilização interplanetária. É um convite. Vem de longe e quer nos conhecer, os homens da Terra. Reuniões já estão acontecendo, mas quem viu realmente permanecerá em silêncio. Uau! Vamos interpretar isso e colocar os devidos pingos nos is. Vamos associar essa informação à biblioteca secreta em que JP esteve durante uma das suas missões. Manuscritos perdidos que ensinarão coisas grandiosas. Vamos pegar essa parte aqui da profecia do Papa João 23. Pois é, o JP foi designado para uma base subterrânea, aonde
os chapéus brancos estão reunindo livros antigos, arquivos antigos, que mostram como ativar as arcas e as salas de registro. Uau! Nota, esses manuscritos antigos foram reunidos de várias partes do mundo, e por certo também dos Açores, incluindo manuscritos atlantes antigos, que já sabiam sobre as arcas e o seu manuseio. E está aqui a referência para vocês. Esses livros foram confiscados e classificados por várias missões especiais através do mundo. Provavelmente alguns textos foram reunidos na Operação do Iraque em 2023, palavras do JP. Aqui abriu um livro especial, que era uma espécie de manual das arcas, escrito em sumério antigo e egípcio, um manual completo de como ativar as arcas e fazê-las voar. Foi dito que algumas pessoas poderiam decifrar esses manuais, e que sondas metálicas, esféricas, os orbes de luz que foram mencionados pelo Papa João 23, vermelhos, azuis, uau! Esféricas, estavam saindo das arcas e entrando em contato com os militares e pessoas importantes do mundo, a esfera de Buga, com uma mensagem para a humanidade. Instruindo tais pessoas a realizarem determinadas ações, que culminaria na ativação das arcas e a retomada do mundo para um futuro Star Trek. Uau, se você não está impressionado, acho que você não se impressiona com nada mesmo. Mas se você está impressionado e você acha que essa informação tem que chegar em mais pessoas, compartilhe esse vídeo. Vou pegar aqui um trecho mais detalhado para vocês das profecias do Papa João 23. Haverá uma descoberta de alguns pergaminhos em um local, que poderia ser nas Ilhas Açores, em Portugal. Na verdade, em várias partes do mundo. Esses pergaminhos possuem informações que serão reveladoras para a humanidade. Os pergaminhos serão achados nos Açores, falando de antigas civilizações que ensinaram aos homens coisas antigas, e eles ignoram. Outra profecia: a morte se afastará e a dor será escassa nesse novo mundo. Papa João 23. Com certeza está falando aqui das Mad Beds. Por meio dos pergaminhos, as coisas da terra falarão aos homens sobre as coisas do céu. Segundo Pierre Carpi, nesse texto se fala de escrituras feitas por civilizações antigas. E se descobrirá experiências e certa ciência dessa antiga população, ou seja, as salas de registros e as tecnologias das arcas. Provavelmente vinculados ao tema da medicina, devido à frase: a morte se afastará e a dor será escassa. Contudo, o tema dos extraterrestres e dos OVNIs viria nos parágrafos seguintes. Tudo indica que logo após descobertos os pergaminhos virá o tempo do contato. Tempo do contato aberto. Os sinais cada vez mais numerosos. As luzes do céu serão vermelhas, azuis e verdes e velozes. Crescerão. Alguém vem de longe. Uau. Eu tô todo arrepiado aqui, meus amigos. Todo arrepiado. Eu já li isso, porque eu fiz o texto, desenvolvi tudo. Mas se eu fizer isso aqui 10 vezes, eu vou ficar 10 vezes arrepiado. Agora vamos voltar para Fátima novamente. Fenômeno de Fátima. Eric Van Daniken teoriza que em 1917 uma tripulação de extraterrestres observou o planeta e eles queriam fazer o contato, mas eles viram: o povo é religioso, o povo vai nos menosprezar. Como que a gente faz? Bom, vamos entrar na deles, vamos nos adaptar, preparar o caminho. Pouco a pouco o nível de consciência vai se elevar e eles vão ter condições de assimilar esta informação. Uma tripulação de extraterrestres observou o planeta. Eles perceberam que nessa data o planeta não estava tecnologicamente preparado para uma mensagem global. Não. 1917. Não havia satélites ou comunicação rápida. Sim. Mas eles sabiam que a evolução traria melhores comunicações por volta de 1960. Razão pela qual o Papa deveria publicar a mensagem nesta altura. Eric Van Daniken sugere que, na verdade, presta atenção nesse detalhe, o terceiro segredo de Fátima era uma mensagem de advertência à mudança energética e geofísica do planeta e que um contato iminente iria acontecer, chegando num ponto de ruptura do velho sistema, dando lugar a um novo paradigma. Uau! Isto é simplesmente incrível.
Por que é incrível? Porque bate com a informação da dama, a Lady, que entrou em contato com Chris Bledsoe no livro OVNIs de Deus. A dama, que é uma superconsciência feminina. Interessante. Superconsciência feminina. Disse exatamente a mesma coisa, Chris Bledsoe. Lembrando que o Chris Bledsoe perguntou para a dama, 2007, foi a primeira vez que ele teve contato com ela. 2012 veio a profecia. Quem é você? Ela falou, eu tenho vários nomes diferentes. Eu me manifestei através de várias mulheres espetaculares do mundo. Hathor, no Egito. Virgem Maria. Mãe de Jesus. Diana e outras grandes mulheres do mundo. Uau! A dama, que é uma superconsciência feminina, disse exatamente a mesma coisa, Chris Bledsoe, no dia 5/4 de 2026, onde a estrela Regulus, a estrela rei dos tempos antigos, apareceria vermelha diante da esfinge de Gizé e seria o marco de um novo conhecimento ou um novo paradigma. Uau! Uau! Uma previsão importante indica que em abril de 2026 ocorrerá um alinhamento estelar em que a estrela azul Regulus aparecerá vermelha no horizonte diante da esfinge. Esse evento marcará uma transição para um novo conhecimento, não um apocalipse, no sentido de fim do mundo, mas sim um início, o start da consciência humana, da ativação da consciência humana para o grande contato. Que, segundo Chris Bledsoe, provavelmente aconteceria em 2027 através de mais de 15 fontes diferentes. Na Páscoa, o dia da libertação. Associação perfeita. Estrela Regulus azul, e também casa com a informação dos indígenas americanos, Kachina azul, que seria o sinal de um novo mundo, de uma nova era. Estrela Kachina azul. O primeiro segredo de Fátima, presta atenção, é interpretado como perigos do inferno, ou juízo final. Mas, na realidade, refere-se às mudanças geofísicas do planeta, e que a humanidade deveria se adaptar às novas energias. Tudo que não estivesse em sincronia com essas novas energias não resistiria. Isso está em consonância com as mais de 400 canalizações da década de 50, que foram reunidas no Caderno Marrom. Isso foi uma interpretação equivocada. Detalhadas mais tarde pela Lei do Uno, por Carla Rucchetti, e mais recentemente pelos escritos decodificados proto-sânscritos da esfera de Buga, pela doutora Agnésia Sartori e doutor Jaime Vizcaia, que fala das mudanças geofísicas que estão batendo as portas. Aqui uma breve menção para vocês do Caderno Marrom. Mais de 400 canalizações nos anos 50. O homem em seu estado atual, em seu planeta, deve mudar para sobreviver. Muitas coisas acontecerão nesse planeta, portanto o homem terá que mudar com o planeta. Isso aqui bate perfeitamente com a primeira mensagem de Fátima. Uau! O segundo segredo fala dos perigos das guerras e da autodestruição, assim como da necessidade de paz, harmonia e a verdadeira união com o divino. Esse é o mesmo teor das advertências que seguiram o comandante Solgonda, de George Van Tassel, em 1952, que teve contato com o Comando Ashtar. Lembrando que ele teve contato com o Comando Ashtar por 20 anos, onde desenvolveu o Integratron, que seria uma espécie de máquina do tempo e uma cama medbed coletiva, que infelizmente não pôde ser concluída. Ficou uma obra inacabada. George Van Tassel. Interessante que ele entrou nas naves do Comando Ashtar, interagiu com o Comando Ashtar, e nunca viu um Ashtar cheirando. Foi interessante, né? 20 anos como contatado. Ele que esteve na televisão e era um ícone da transição planetária dos anos 50, 60, 70. Mas isso é outra história. Não vou entrar no mérito aqui. Pois bem, seguiram o comandante Solgonda, conforme relatado por George Van Tassel, em 1952. Inclusive, essa mensagem chegou em mãos da Força Aérea. Uma mensagem de advertência para o fim das guerras e para um processo de paz. Mais tarde, em 1954, no encontro da delegação extraterrestre com a delegação humana, na base de Edwards, com Eisenhower, o mesmo
pedido, a mesma admoestação para o fim das guerras. E a entrega das tecnologias e um novo mundo, um novo paradigma, uma nova era de consciência que foi rejeitada. Depois, em 1977, o comandante Virilon, também faz parte do comando Ashtar, com a mesmíssima mensagem. Incrível. Aqui para vocês, meus amigos, o desenho preciso de Nossa Senhora de Fátima, como descrito pelas 3 crianças que a viram. Aqui é a descrição precisa. Então, ela foi projetada de um feixe pela esfera prateada e apareceu. Exatamente como acontece com as aparições ufológicas. Assim. Então, era uma figura com uma cabeça um pouco desproporcional, olhos muito grandes, então característica mesmo de extraterrestre, e com um colar, com uma esfera, com uma bola esférica em mãos. Incrível. Depois interpretaram isso como sendo o coração de Jesus, de Maria. Não era. Era uma bola, era uma tecnologia. Pois bem. Aqui, meus amigos, do outro lado, a dama. Hathor, uma das deusas mais importantes do Egito Antigo, é frequentemente apresentada como disco solar. Disco solar. Entre seus chifres de vaca, porque ela representa a deusa da fertilidade. Assim como acontece também, a gente pode fazer uma alusão no hinduísmo, por isso que existem as vacas sagradas. Simbolizando sua conexão com o céu e o poder solar. Esse disco, muitas vezes adornado com Heral. Heral, serpentes, representa, no caso, a natureza divina e protetora, além da sua associação com a ativação da Kundalini, que é representada por 2 serpentes, que representam o princípio masculino e o princípio feminino. Interessante. Cris escreve interações contínuas com o que ele chama de entidades angélicas, incluindo uma figura que ele chama de a dama, a lady. Essa figura é ligada a divindades como a deusa egípcia Hathor, Diana ou a Virgem Maria, e é referida por ela como por muitas pessoas. Orbes de luz são parte central de suas experiências. Ele apareceu frequentemente, a Cris afirma ser capaz de invocá-los, e que foi fotografado e filmado extensivamente. Sim, inclusive foi feito documentários no History. O Chris Bledsoe é impressionante. Chris Bledsoe, ele tem contato direto com os chapéus brancos. Ele é o canalizador dos chapéus brancos. Inclusive, vários agentes da NSA, cientistas proeminentes da NASA entraram em contato com o Chris Bledsoe. E o fenômeno, assim, à vista de todos, o congressista dos Estados Unidos, Eric Burleson, e a mesma Ana Paulina Luna. Isso aqui eu já trouxe várias matérias no canal para vocês. Ele descreve como conectados à consciência e capazes de saber que estamos pensando. Anjos espaciais. Eric Van Daniken sugere que o Papa, em 1960, abriu a mensagem e percebeu que não era uma mensagem exatamente da Virgem Maria, de acordo com o dogma católico. Como Fátima já tinha se tornado um lugar de peregrinação sagrada em honra a Maria, publicar a verdade, que a mensagem era extraterrestre, criaria pânico, pois a humanidade teria que perceber que não era exatamente a Virgem Maria, de acordo com o dogma religioso. Era algo transcendental, apesar de ter uma associação com ela. Nessa teoria, a declaração do bispo de Leiria, de que o segredo se relaciona com o nosso destino, significa que a humanidade entenderia que era uma mensagem de extraterrestres, e não exatamente da Virgem Maria, como professa o dogma católico. Os extraterrestres usaram uma tecnologia que a ciência chama de mimetismo. Eles alteraram sua aparência para se semelharem à Virgem Maria, correspondendo à crença das crianças. Mas na mensagem clarificaram que apenas se parecia com a Virgem Maria, mas não eram exatamente ela. Eles não queriam chocar as pessoas em 1917, quando ainda não estavam preparadas. Realmente impressionante. Lembrando, meus amigos, eu tinha essa postagem aqui, não sei se eu coloquei em algum lugar, que esse mecanismo aqui, isso é uma informação do David Wilcock, que esta entidade, esse colar, também foi visto por outras testemunhas que tiveram contato com extraterrestres. Isso aqui é um objeto de teletransporte, que é usado pelos extraterrestres para se locomover da sua espaçonave até o chão, tá? E voltar novamente. Então, muito provavelmente, isso aqui é uma tecnologia transdimensional.
Agora já encerramos. Deixa eu voltar à espaçonave. Gratidão, gratidão.